Olá, está no ar mais um Ver TV, um programa para quem gosta de televisão. Nós discutimos aqui toda semana o papel da televisão na sociedade brasileira e você é sempre o nosso convidado. A literatura infantil foi durante muito tempo a principal referência para a produção de programas de televisão voltados para as crianças. Das páginas dos livros surgiram espetáculos inesquecíveis, como O Sítio do Pica-Pau Amarelo, primeira adaptação feita por Tatiana Belink para a TV Tupi, ela que nos deixou recentemente. Autora de mais de 270 livros infantis, Tatiana ajudou gerações de crianças a usar a imaginação. Este programa é uma homenagem a ela. E para falarmos de Tatiana e da dramaturgia infantil na televisão, nós convidamos Fernando Gomes, diretor de programação infantil da TV Cultura e criador de diversos personagens para programas infantis, como Cocoricó, além de ter participado do X-Tudo e do Castelo Rá-Tim-Bum. Reinaldo Buri, diretor de teledramaturgia adulta e infantil. Ele começou a carreira na extinta TV Tupi. É hoje diretor-geral do Carrossel e da nova versão do Chiquititas, ambos exibidos pelo SBT. E Cláudio Fragata, escritor e jornalista, projetou os primeiros manuais da Turma da Mônica. É autor do Zé Perri, 6 Tombos e um Pulinho, uma história bruxólica, entre outras obras dedicadas ao público infantil. Eu quero agradecer ao Fernando, ao Reinaldo e ao Cláudio por terem aceito o nosso convite e quero convidar para ver uma rápida reportagem sobre o tema de hoje, para depois aí a gente começar a nossa conversa. Vamos ver. Gerações de brasileiros tiveram o privilégio de se encontrar com o mundo mágico da dramaturgia infantil assistindo televisão. Sítio do Pica-Pau Amarelo. Tudo começou com o Sítio do Pica-Pau Amarelo, uma obra de Monteiro Lobato que atravessou gerações, cativando por meio de livros o público infanto-juvenil. A primeira versão em TV foi ao ar em 1952, adaptada por Tatiana Belink e por seu marido Júlio Gouveia na extinta TV Tupi. Depois vieram mais 5 adaptações, uma delas produzida nos anos 70, parceria da TV Globo com a TV Cultura pela própria Tatiana. Escrever com espontaneidade, não forçar, não querer ser moralista, não querer ensinar, isso pode, isso não pode, isso deve, isso não deve. Conta uma boa história. Esta é mais uma edição do Diário de Bordo de Lucas Silva Silva, falando diretamente no mundo da lua, onde tudo pode acontecer. No início da década de 90, a TV Cultura de São Paulo montou uma grade de programas infantis no final da tarde que alcançou recordes de audiência. A magia da diversão com conhecimento, o desafio bem-sucedido de combinar aprendizado com diversão. A série Confissões de Adolescente, exibida também na TV Cultura, buscava atender ao público juvenil, garantindo boa audiência para a emissora. O que eu vou ser quando eu crescer? Eu faço a câmera Gal. Na TV comercial, uma das novas estreias é o programa Chiquititas, em uma versão atualizada da novela que o SBT apresentou em 1997, numa parceria com a TV argentina Telefe. No mesmo canal, outro sucesso entre o público infantil é a produção nacional Carrossel, inspirada na telenovela mexicana com o mesmo nome. Cláudio, eu vou começar com você, que foi amigo durante tanto tempo da Tatiana. Esse programa, como eu disse na abertura, é uma homenagem a essa grande escritora e autora de textos para a televisão, adaptadora, né, da dramaturgia para a dramaturgia de televisão, da literatura infantil. Como você vê a obra da Tatiana? Uma obra extensa, nós acabamos de falar, 270 livros, tanto na literatura como para a televisão. Bom, eu acho que a Tatiana ela trouxe para a literatura brasileira, infantil brasileira, uma coisa muito importante, que é jamais subestimar a inteligência das crianças, né? Então, nós vimos aí, ela tinha mesmo essa posição. Ela era contra essas histórias moralizantes, de dedo em riste, dizendo para as crianças o que elas deviam ou não fazer, né? E ela, assim, eu digo sempre isso, que foi uma grande sorte para nós brasileiros,
os pais da Tatiana se decidirem pelo Brasil, porque eles poderiam... Ela nasceu na Rússia. Ela nasceu na Rússia. E os pais dela poderiam ter ido para a Argentina ou para os Estados Unidos, mas se decidiram pelo Brasil. E isso foi uma grande sorte para nós. E ela trouxe essa luz para a literatura infantil brasileira e foi uma pioneira da televisão, da teledramaturgia infantil também, né? Com a adaptação pioneira do Sítio do Pica-Pau Amarelo. As pessoas lembram muito do Sítio do Pica-Pau Amarelo, porque inclusive ele teve outras adaptações. Versões. Uma delas, nós falamos aqui na abertura também, feita pela Tatiana para a Globo. Isso. Os mais velhos lembram daquela primeira, mas só os muito mais velhos é que lembram de outras adaptações, como o Teatro da Juventude. Teatro da Juventude. Não é? Sim. Eu queria colocar o Buri na conversa, o Reinaldo, que trabalhou, né, com a Tatiana e com o Júlio. Aliás, você disse que foi uma felicidade para o Brasil receber a família, mas eu acho que também foi uma felicidade ela casar com o Júlio, né? Ah, sem dúvida, foi a parceria perfeita. E aí o Júlio tem uma foto até Buri. Buri, eu primeiro que você contasse um pouquinho dessa experiência lá da velha Tupi com a Tatiana e com o Júlio. Nós fazemos lá os programas da Tatiana, que ela escrevia os programas, e o Júlio Gouveia apresentava e dirigia os programas. Tinha até aquela história do livro, que ele pegava o livro na estante, né? Abria o livro e começava a narrar alguma história, e quando o programa terminava, ele fechava o livro e colocava o livro atrás dele na estante, que demonstrava que o programa tinha encerrado. Não, e dizia que aquela história tinha entrado por uma porta, saído pela outra. Quem quiser que conte outra. Exatamente. E eu era câmera nessa época na TV Tupi. Era tudo ao vivo, não existia o videotape ainda, na década de 50, 54, 55, 56. E eu era o cameraman do Júlio Gouveia. Eu tenho até aqui Mostra a foto aqui. Pedi para colocar a foto aí na câmera. Conta um pouco. O Júlio estaria ao meio, não é isso? O Júlio está no meio. De gravata, se não me engano? De gravata? De terno, pelo menos. De terno. Não, está de gravata. Está de gravata. Tá. Você está onde? Eu sou o primeiro aqui da esquerda, aqui, ao contrário, né, naturalmente. Eu sou esse aqui. O primeiro ali. Não parece, mas sou eu. Isso aqui eu tinha 24, 25 anos. Tinha o Antonino Seabra, que era o diretor de TV do programa, que está ao meu lado. Tem o Júlio Gouveia. E depois tem o outro câmera que trabalhava comigo, que era o Gerbal Garcia. Desse quarteto aqui, só estou eu e o Gerubal vivos ainda, né? Porque o Tonino faleceu há uns 2 anos, mais ou menos. E essa história é o documento que eu tenho guardado. Esse é o Teatro da Juventude, é isso? Eu não me lembro bem se era o Teatro da Juventude ou era o Sítio do Pica-Pau Amarelo aqui, viu? Era um desses programas, né? Sim. Porque o Sítio do Pica-Pau Amarelo, na Tupi, era exibido à noite. E o Teatro da Juventude era exibido aos domingos de manhã. Domingo de manhã, domingo de manhã. Ele contava várias histórias ali. E eu acho que a grande importância, você tocou, acho que numa questão central, que era essa relação que o Júlio fazia da televisão com o livro, né? Mostrando que aquilo não caiu dos céus, a história saía do livro, né? Acho que até tinha uma fusão, não sei se eu estou bem lembrado, mas até tinha uma fusão de câmera. Mostrava que a história, quando ele abria o livro, ele começava a ler a história e depois havia uma fusão já para entrando na dramaturgia, entrando na cena. Na própria história. Na própria história. Ele fazia isso no Teatro da Juventude. Teatro da Juventude. O Sítio do Pica-Pau Amarelo já era um outro tipo de apresentação. E, Cláudio, você, claro que... desculpa, Cláudio. Fernando. O Cláudio é o amigo da Tatiana. Mas você também é amigo da Tatiana porque você fez uma homenagem a ela no seu programa. Olha, na verdade, eu me considero amigo da Tatiana até pelo meu histórico. Como eu estou na TV Cultura desde 86 e sempre participando da programação infantil. Então, direta ou indiretamente, a Tatiana sempre esteve muito próxima da gente. E eu tive a honra, a sorte não eu, mas um personagem que eu dou vida, que é o Júlio do Cocoricó, por 2 vezes entrevistar a Tatiana Belink. Então, o ano passado a gente foi até a casa dela, fizemos um bate-papo bem legal, bem agradável, um bloco inteiro do programa.
E esse ano, ainda com ela viva, no dia do aniversário dela, o nosso programa que é ao vivo... Ela estava fazendo 95 anos. 95 anos, o programa inteiro de 1 hora de duração foi em homenagem a ela. E a gente, exatamente para esse programa, a gente voltou novamente à casa dela para colher um segundo depoimento. E a relação dela com a TV Cultura é muito forte, né? Não só com Cocoricó, por esses 2 momentos que eu falei, mas como a gente já fez muita coisa muito relacionada à Tatiana. Teve episódios de uma série da TV Cultura chamada Teatro Rá-Tim-Bum, que a gente fez várias peças de teatro que são adaptações de livros dela, a gente produziu. A gente se deu ao luxo, a gente tem a imagem da Tatiana Belink vestida de bruxa. Entendeu? Ela participando de um desses Ela participou como atriz? Como atriz. Ela narra partes da história vestidas de bruxa. Vestida de bruxa. Quer dizer, a gente tem essa proximidade muito grande com ela, e esses momentos que eu tive de ir até a casa dela gravar esses 2 depoimentos dela foram muito, muito marcantes e especiais. Você acha que ela deixa herdeiros? Pergunta difícil. Olha, tem muita gente boa nascendo a cada momento, tem muita gente legal fazendo literatura, mas é muito... Eu não arrisco dizer que ela deixa herdeiros, eu acho que é uma responsabilidade muito grande, é que nem a gente querer o herdeiro do Pelé, eu acho que... Não dá. Não tem, deixa, ela é ela e acabou, a gente Fernando, vai ter você acha? seguidores. Sem dúvida é uma mestra. Eu sempre digo que ela é a nossa grande carochinha. Né? Dizia isso para ela e ela gostava dessa ideia. A contadora de histórias da carrochinha. A contadora de histórias, a nossa grande contadora de histórias. Né? E tem uma coisa aqui curiosa também, porque eu fui um desses espectadores da primeira versão do Sítio do Pica-Pau Amarelo. Lá onde o Reinaldo trabalhava. Onde o Reinaldo trabalhava como cameraman. E é uma coisa a se pensar, a importância da teledramaturgia, porque nessa época eu tinha 4, 5 anos. E eu mergulhei de tal forma no mundo do Lobato, no universo do Lobato, aquilo me encantava. Eu conhecia todos os personagens. Eu posso dizer que a minha vida, antes e depois da Emília, mudou tudo. Né? A partir do momento que a Emília entrou na minha vida. E isso tudo acontecendo antes de eu saber ler e escrever. Né? Eu só fui ler os livros do Lobato muitos anos depois. Então, por isso... Quer dizer, aquela ideia do Júlio e da Tatiana de aproximar, mostrar que saía do livro, ela surtia efeito. Você está dando um exemplo concreto. Sem dúvida. Né? Quer dizer, a televisão ela incentivava a leitura nitidamente. Não só incentivava, como antecipava, não é, esse contato todo. Né? Fernando, você disse que é difícil ter herdeiro, mas também precisa ter espaço, né? Precisa ter espaço. Isso é coisa que está sumindo cada vez mais na televisão, infelizmente. Né? A gente falando em dramaturgia, não em livro, mas falando em dramaturgia infantil, em televisão, teatro, seja cinema, o espaço tem diminuído bastante, está cada vez mais difícil. Eu quero considerar a Tatiana muito especial. Eu acho que realmente não dá para a gente achar que tem herdeiros. Eu acho que tem... Ela, como ele disse, ela é mestre e tem vários seguidores dela, mas eu acho que ela é absoluta ali. Olha, nós temos uma participação aqui da ensaísta e crítica literária Nelly Novaes Coelho, autora do Dicionário Crítico de Literatura Infantil e Juvenil Brasileira. Ela dá um depoimento no Ver TV sobre a importância dos livros e também a importância da dramaturgia para crianças. Vamos ouvi-la. São 2 meios diferentes, um da leitura e o outro o visual, não é? Que completa os dois. Hein? Seja, no livro, por transformar a vida em palavras, e unido aí com a televisão, que dá o elemento mais fácil de comunicação, que é a imagem. A televisão, como um instrumento de conhecimento de mundo para a criançada, é importantíssimo. Ela vê ao mesmo tempo a ação da palavra, que é a que concretiza as ações, não é? E a imagem, não é? E o movimento da vida. Então, aí a televisão veio acrescentar um elemento fundamental na importância da leitura da literatura, que é a que apresenta a vida, não é? E que ninguém mais lê hoje. Ela diz que ninguém mais lê hoje em dia. O Buri queria falar? Não, é que a primeira versão que a Globo fez do Sítio Pica-Pau Amarelo, que durou 8 anos, eu era um dos diretores
do Sítio do Pica-Pau Amarelo. Era eu, Geraldo Cazé, no começo do Sítio do Pica-Pau Amarelo na TV Globo, que era a participação também, que a Tatiana também dava uma assessoria muito grande para nós. Eu, durante os 4 primeiros anos do Sítio do Pica-Pau Amarelo, eu que era o diretor. Eu fui câmera com o Júlio Gouveia e depois diretor na TV Globo. Na TV Globo. Na TV Globo. Para fechar, a nossa entrevistada, a Nelly, o Cláudio, agora o Cláudio, a Nelly disse que ninguém mais lê. Você concorda? Como Olha, é que... eu não sei. Ao mesmo tempo que a gente ocupa uma estatística incômoda, né, de analfabetos funcionais disparados, né, na frente, por outro lado, a gente vê que todas as editoras hoje do Brasil, brasileiras, todas criaram nos últimos anos um departamento de literatura infantil. Todas as grandes livrarias têm uma área reservada à literatura infantil e sempre muito frequentada, né? Eu sou escritor infanto-juvenil, tenho site na internet, tenho página no Facebook e eu recebo e-mails maravilhosos de crianças, né? Dizendo que leram meus livros, o que acharam, enfim. Então, eu não sei. No Brasil, eu acho que há de tudo. Há de tudo, né? Eu acho que, no mínimo, eu acho assim, porque mesmo a internet, tem sempre essa discussão, né? A internet está tirando espaço, roubando um espaço precioso, que é o da leitura e tal. Mas a palavra é o meio de comunicação na internet também. Então, eu acho que... eu não diria isso, que ninguém lê. Eu acho que está se criando, pelo menos, está se aumentando, está se criando mesmo um público leitor, que eu acho que vai ser muito forte nos próximos anos. Muito bem, nós vamos fazer um breve intervalo e nós voltamos já com o Ver TV, que está conversando hoje sobre a dramaturgia infantil na televisão. Nós voltamos já. Nós estamos de volta com o Ver TV, que conversa hoje aqui com os nossos convidados sobre a teledramaturgia infantil. E nós vamos começar este segundo bloco do programa assistindo a um trabalho dos alunos da Universidade Anhembi Morumbi sobre o Castelo Rá-Tim-Bum, uma das produções de maior sucesso da TV Cultura de São Paulo. Vamos ver. A porta se abriu! Esse programa era para ser uma continuação do Rá-Tim-Bum, que foi um programa anterior, né? Na verdade, não era nem continuação, era uma nova versão. A gente ia tirar as coisas que a gente achava que não tinham dado tão certo no Rá-Tim-Bum e substituir por outras coisas. E aí, no fim, a gente acabou inventando tanta coisa que eles acharam melhor inventar um outro programa. Vinha uma solicitação de que o castelo fosse misterioso e alegre. Né? E que fosse um castelo urbano. Era o que o Karl Hamburger falava. Ele disse, eu quero que as crianças acreditem que no meio de uma cidade como São Paulo existe um castelo. É uma coisa bem interessante, porque tem um garoto, mas a gente optou por não fazer pai e mãe, porque as crianças agora têm famílias muito diferentes, por isso que ele tem tio e tia. O Castelo, ele fez uma coisa bem legal, ele provou que dava certo investir muito num programa infantil de qualidade. A história principal, vamos dizer, era um jeito de chegar naqueles quadros, e os quadros eram a parte mais didática. Tinha uma proposta de usar as teorias construtivistas de educação e de preencher lacunas na educação que as crianças recebem na escola. Porque o Castelo, talvez numa programação e numa emissora que não o recebesse como a cultura estava preparada para receber, ele talvez não tivesse tanta resposta. Bom, Fernando, eu acho que a Beth toca aí numa questão central. Sem dúvida. A cultura estava preparada
para receber um projeto desses? Como é que é a história? Tanto do Castelo, tanto do Rá-Tim-Bum original, como depois o Castelo Rá-Tim-Bum, que é uma sequência. São dois projetos muito grandes e que fizeram muito sucesso, merecido sucesso, que tem a ver, primeiro, com o que a Beth disse, ou seja, existia uma emissora pronta para receber esse tipo de projeto, que aposta também no que a gente queria apresentar num projeto como aquele. Eu tive a honra de estar nos dois projetos como ator, então eu vivi muito de perto essa história. A Cláudia Della Verde, que era uma das roteiristas, ela fala uma coisa que é muito real. Tanto o Rá-Tim-Bum primeiro, quanto o Castelo Rá-Tim-Bum, mostraram ao público, quer dizer, foi uma resposta do público, mostraram às emissoras que vale a pena investir em programa infantil de qualidade. Foi tudo levado muito a sério. O objetivo principal era a gente apresentar um produto de entretenimento divertido com qualidade e conteúdo. A gente não estava preocupado em vender nenhum produto, em ação de merchandising, não estava preocupado em nada. O conteúdo que a gente tinha que vender, o nosso produto a ser vendido era entretenimento com qualidade e conteúdo. Montou-se um time fabuloso. O primeiro Rá-Tim-Bum, o pai do primeiro Rá-Tim-Bum, eu posso dizer, é o Fernando Meirelles, e os pais do segundo Rá-Tim-Bum, o Flávio de Souza e o Karl Hamburger. Um elenco fantástico, um investimento real, foi caro fazer aquilo, mas todo mundo acreditando muito na qualidade. E marcou a história, eu não sei, até eu ouvi vocês também, marcou a história da televisão brasileira. Hoje não há quem fale em televisão para criança que não tem uma referência, não é? Clássico, não é, Buri? Você que, claro. Embora você não estivesse lá, mas você acompanha a história da TV. Acompanhava, sim. Pois claro. Como é que você vê a TV Cultura investindo nessa para dramaturgia infantil? Foi o que ele falou. Teve a coragem de investir na dramaturgia infantil, coisa rara e que continua rara até hoje, né? Que as emissoras abertas, as comerciais, raramente eles investem em programação infantil. O SBT teve a coragem, entre aspas, vamos assim dizer, de lançar um produto infantil, Carrossel, às 8h30 da noite, num horário super nobre, e teve grande aceitação. Por quê? Porque a criança não tinha nada naquele horário. É verdade. Eu queria só pegar esse filão que o Reinaldo falou, que é super importante. A gente fala tanto do sucesso do Castelo Rá-Tim-Bum e tem tudo, absolutamente tudo a ver com o que o Reinaldo falou agora. O Castelo era exibido na TV em 3 horários. Na parte da manhã, na parte da tarde e à noite. O grande sucesso do Castelo Rá-Tim-Bum era à noite. Tem uma coisa muito engraçada que as pessoas não pensam muito no universo infantil, que é o seguinte: você faz um programa infantil e coloca de manhã para a criança ver, você já está trabalhando com 50% do teu público, porque parte das crianças estão na escola de manhã. Vou colocar à tarde. É a mesma coisa. E à noite, as crianças não têm muita opção. O Silvio descobriu isso, não é de agora, já faz algum tempo. E é muito legal a gente ficar atento à aceitação que esses programas noturnos têm para a criança. Não tem opção. Ela vai ver o quê? Novela que não tem interesse a ela, o que ela acaba vendo. Agora eu queria acrescentar, acho que a gente falou logo no comecinho do programa, mas eu queria aprofundar um pouquinho. Tanto o Castelo, o Rá-Tim-Bum, como o Castelo Rá-Tim-Bum, eles estavam inseridos numa grade de programação infantil, não é? Sem dúvida. Você tinha antes e depois. Sem dúvida. Quais eram os programas? Eu estava conversando com o Karl Hamburger há algum tempinho já sobre isso, e ele falou: o Castelo Rá-Tim-Bum e o Rá-Tim-Bum não fizeram esse sucesso à toa. Eles recebiam uma cama de programação que a TV Cultura já tinha, que vinha de muito antes. Programas mais simples, mais baratos, mas todos com muita qualidade, como o Bambalalão. Bambalalão ficou 10 anos no ar, mais de 6 prêmios de melhor infantil. O Mundo da Lua, que também excelente, mega sucesso. E X-Tudo, Catavento, Revistinha, Gloob Gloob, o próprio Cocoricó, que está no ar até agora, ele é um programa que nasceu naquela época, ele nasceu em 96. Ele tem uma vida longa, mas era um programa pequeno dentro dos parâmetros dos outros programas. Mas esses pequenos programas mantinham a fidelidade e o respeito infantil, a atenção do público infantil na nossa TV, que se estendia e era coroada com, por exemplo, um projeto como o Castelo Rá-Tim-Bum. E dava audiência, né? Porque essa luta foi a maior audiência da história da TV Cultura, na história toda, né? Sem dúvida. Mundo da Lua, principalmente, e Castelo Rá-Tim-Bum, depois, nesse horário noturno, chegou a incomodar, o SBT chegou a incomodar as grandes. Não, entendeu? O SBT mudou a programação no final da tarde. É verdade. Porque estava perdendo ponto para a TV Cultura. É verdade. Eles criaram um programa, se não me engano, chamado TV Cruz, que entrava à noite também, no mesmo horário ali, que era para
dizer, a TV pública, naquele momento, estava oferecendo uma boa programação para suas crianças, mas estava também contribuindo para que as outras emissoras comerciais também oferecessem essa qualidade. Todo mundo teve que se mexer, foi muito legal. Agora, bom, já que você falou no SBT, a dramaturgia infantil, nós já dissemos isso também, o Reinaldo falou, praticamente sumiu das TVs abertas, né? O SBT é uma das poucas emissoras que ainda investe nesse tipo de produção. Um enorme sucesso da década de 90, a produção mexicana Carrossel ganhou uma versão nacional no ano passado com o roteiro da Iris Abravanel e a direção do Reinaldo, não é isso? Exatamente. Hoje o Carrossel tem um público cativo. Nós vamos ver um pouco do que o público acha. E quem você acha mais parecido com você, João, no Carrossel? Paulo. Por quê? Porque eu sou bagunceira igual. Com quem que eu pareço? Com a Marcelina. Porque ela é assim, ela não é violenta, ela não é igual a Maria Joaquina, que ela despreza só porque ela é rica. Quando eles perdem um capítulo, aí eles vão assistir pela internet. No outro dia, que já está disponível, aí eles vão assistir. Tem os dois lados, né? Da mesma forma que eles abordam a questão do preconceito racial, que alguns brigam porque que não pode ser assim. Na verdade, a outra parte da novela, eu acho que mostra muito assim, o riquinho que humilha o pobrezinho, sabe? E para certas crianças acaba gerando, assim, eu acho que um pouco de... Como eu posso dizer? Acho que influencia. Eu acho que influencia. Reinaldo, como é que você responde essas questões? Ela toca em dois assuntos. Um é a importância de lutar contra o preconceito racial. E outro, ela faz, me parece, uma crítica, um comentário sobre o fato de a novela talvez firmar um estereótipo do rico e do pobre. Como é que você... Não sei. Como é que vocês pensam a novela? Mas é absolutamente verdadeiro isso, né? E é o que acontece no nosso dia a dia, né? Existe nas escolas, principalmente, o tal do bullying entre o negro, o branco e o negro, e naturalmente que as crianças de maior poder aquisitivo sempre querem se superar pelas crianças que têm pouco poder aquisitivo. Isso acontece realmente, isso é uma coisa real. Agora, na novela Carrossel, eu sempre falo que ela é uma aula de civilidade, é uma aula de moral e cívica, porque tem um lado ruim e depois tem um lado bom, orientando como é que se deve fazer com relação ao lado ruim da novela. Isso que você falou da Maria Joaquina com o Cirilo, tanto que no final da novela eles fazem as pazes, terminam bem, como toda boa novela termina as pessoas se entendendo, né? Mas que existe, existe. Não podemos deixar de dizer que não existe. Então existe. E a novela espelha um pouco essa situação. Não tão profunda como deveria ser, porque na versão antiga, na versão mexicana, que passou aqui, era muito mais forte, né? Era muito mais forte. A Maria Joaquina chamava o Cirilo de negro mesmo, macaco. Era pesado, era muito pesado a versão mexicana, sendo que na versão brasileira agora foi um pouco amainada. Já que você tocou nessa questão das versões, Reinaldo, eu queria te perguntar o seguinte, é louvável que o SBT abra esse espaço para dramaturgia infantil nesse horário nobre. E está tendo uma resposta muito boa do público, né? Agora eu pergunto, já que no primeiro bloco nós falamos tanto da Tatiana e da literatura infantil brasileira, se não há possibilidade de se fazer produções desse tipo, com esse investimento, em cima da literatura infantil brasileira. É necessária é sempre necessária essa parceria com empresas internacionais? Não, essas parcerias com a empresa internacional, que nesse momento que estamos falando é a Televisa, é uma parceria que já vem muito antiga. Então, eles já têm um contrato com a Televisa de exibir determinado número de novelas por determinado número de anos. Isso é um documento que existe entre eles. E
o SBT escolhe o que ele quer passar, o que ele quer fazer. Do que a Televisa oferece. Exatamente. E ofereci. Como Carrossel foi sucesso na década de 90, como você falou, e depois Chiquititas na década de... também de 90. Não, Carrossel foi década de 80. Chiquititas é que foi na década de 90. Então, eles investiram em produzir no Brasil essa mesma história de texto mexicano. Mas é um texto mexicano que cabe em qualquer escola brasileira, em qualquer orfanato brasileiro. Agora, deveriam investir também na literatura brasileira, como foi feito com o Sítio do Pica-Pau Amarelo, Cláudio, que foi Monteiro Lobato. Eu queria ouvir o Cláudio. Fala, Cláudio. Não, o que eu queria dizer é o seguinte, veja só, a Tatiana Belink, né, que foi pioneira nisso, adaptou Monteiro Lobato, muito bem. Agora, Monteiro Lobato foi um fundador da nossa literatura. Obviamente, de lá para cá, muita coisa aconteceu na literatura infantil e juvenil brasileira. Isso que eu ia te perguntar. Quantas obras literárias poderiam estar na televisão? Inúmeras. Por exemplo, para citar uma, A Vaca Voadora, da Edi Lima, né? Foi um clássico infanto-juvenil da década de 70. Vendeu tanto, foi uma coisa tão absurda, assim, que acho que ela chegou a escrever, virou uma saga. Acho que ela chegou a publicar 8 livros, né, sobre a Vaca Voadora. Isso, adaptado para a televisão, seria uma maravilha, né? Não sei porque até hoje isso não foi feito. Quer dizer, é um grande clássico da literatura, da nossa literatura. Assim como temos outros, né? Como temos Giraldo e Ana Maria Machado e vários outros autores. A gente costuma lembrar sempre desses grandes autores que estão aí, né? Ruth Rocha, mas a produção aumenta dia a dia, né? Então, nos últimos 20 anos, vários outros nomes se destacaram também. Sim, foi a própria TV Globo já investiu em literatura infantil, que é o Meu Pé, de Laranja Lima, né? Parece que a Bandeirantes também fez. Também teve filme a respeito desse tema. E a TV Globo agora vai fazer, como ele diz, o Rui Barbosa, Meu Pedacinho de Chão, me parece que faz parte da literatura infantil brasileira também. Fernando, você como gerente de conteúdo infantil, não há espaço para isso também? Porque a dramaturgia é mais cara. Eu vou te falar, espaço há, vontade há. A gente faz, hoje em dia, na TV Cultura, dentro do possível, dramaturgia infantil. O próprio Cocoricó é um programa de dramaturgia com bonecos. São histórias interpretadas. Tem um outro programa na nossa grade chamado Quintal da Cultura, que são 5 personagens também que vivem histórias, leem livro, falam de livro, interpretam histórias, também homenageiam autores. Agora, grandes projetos como adaptações, como citadas, como a gente falou aqui já, são muito bem-vindos. O problema não é espaço. Espaço existe, o que não existe é o financiamento para isso. O que, por exemplo, eu falando isso dentro da TV Cultura. Agora, talvez falte nas emissoras comerciais a vontade porque é onde você consegue mais apoio financeiro para você captar uma temporada dessa, que não é barato. Pois é, e retorno está provado que tem. Está aqui o Reinaldo para não nos deixar mentir, claro. Né? Retorno tem. Olha, eu vou ter que fazer mais um intervalo e nós voltamos em seguida com o VerTV, que conversa hoje sobre a teledramaturgia infantil. Nós voltamos já. Nós estamos de volta com o VerTV, que conversa hoje aqui com os nossos convidados sobre a dramaturgia infantil na televisão brasileira. E agora, recentemente, entrou no ar uma nova produção, né, que o Buri está dirigindo. E já é um sucesso no SBT? Estamos há pouco tempo no ar, né, mas a resposta de Ibope tem sido satisfatória, bem igual à de Carrossel, né? Então é um sucesso. Quer dizer, há público para
programa infantil à noite. Aliás, você havia lembrado disso já no sucesso do Rá-Tim-Bum, né? Exatamente. Que à noite as crianças ficam órfãs de televisão à noite. Vão para o computador ou vão para a TV fechada, né? E vocês estão tendo bons índices de audiência. Bons índices de audiência, uma boa entrada financeira também para o SBT. Agora, eu assisti o Chiquititas, o primeiro capítulo já dessa série, né? E o que me chamou um pouco a atenção é a roupa das crianças, né? Aquela roupa, ela não, me parece que ela não há uma identificação muito clara com os trajes usados pelas crianças brasileiras. Continua havendo uma relação com a dramaturgia externa, com a Argentina ou com o México, não sei? Não, praticamente não há nenhuma relação contratual quanto a isso, né? É que você, para fazer uma novela inteira dentro de um orfanato... Aliás, o orfanato é chique, né? É isso, é exatamente o que eu ia falar. O orfanato é uma coisa tenebrosa, né? Caindo aos pedaços. Um orfanato, pelo menos é o que a gente conhece aqui no Brasil. A gente põe na cabeça disso. Então, nós quisemos fazer um orfanato mais lúdico, mais bonito, mais colorido, com escadaria, com janelas grandes. O exterior do orfanato também é maravilhoso. É uma construção numa cidade cenográfica. Uhum. E, naturalmente, tinha que colocar essas crianças vestidas de alguma maneira que não chocasse, porque em orfanato as crianças não usam uniforme, não devem usar, cada um usa uma roupa que tiver. E as crianças são sempre felizes ali, não? É exatamente aí o contraponto que a gente quis fazer, de não deixar o orfanato um clima pesado, um clima hostil, um clima arrastado, que aí a novela não ia andar. Sim. As crianças têm que ter uma certa alegria para que a novela possa progredir. Como foi Carrossel também. Carrossel, a alegria das crianças é que contagiou o universo infantil. E foi feito esse uniforme, não é que foi pensado nisso, foi feito exatamente para ficar todas iguais, vestidas iguais, como foi em Carrossel, que deu certo, aquele uniforme amarelo e riscado lá de marrom. Eles fizeram as meninas com uma roupa azul, tem as meinhas tradicionais, essas meinhas vão ser um sucesso dentro, vão vender aquele tipo de meia assustadoramente, vai vender muito aquilo. E o próprio uniforme das meninas. Mas foi pensado exatamente para dar uma certa alegria, que o azul é uma cor bonita. Podia ser verde, podia ser vermelho, mas pensou-se no azul, porque o cenário nosso é muito colorido também. Uhum. E fizemos pouco azul nos cenários para poder usar a roupa azul. O Fernando queria falar sobre isso. Na verdade, é claro, é uma opção de linguagem adotada para o programa e tem muita justificativa nisso. A gente está falando com um público infantil e a gente não precisa ser tão excessivamente realista, mais realista que o rei. Não precisa ser um lugar feio, triste, as crianças tristes. Tem muito de ter uma aura lúdica. Claro que podia, mas é a opção, volto a dizer. Claro que podia ter uma pegada brasileira de visual, mas isso é opcional. Uhum. Eu acho que mais importante disso, da gente nacionalizar ou não, é que tem que ser mais leve, sim, tem que ser lúdico, tem que ser agradável ao espectador. Senão a criança não vê. Uhum. Eu acho que tanto a teledramaturgia como a literatura infanto-juvenil, elas têm isso em comum, elas são ficção. Né? Uhum. Então, esse é o nosso material. Né? Uhum. Então, não é simplesmente você colocar no vídeo a dura realidade, exato, né? Porque isso, de certa maneira, as crianças não vão ver. Não é? Vê no telejornal? Telejornal e como vem, né? Ele usou a palavra certa, ficção. Você partiu para ficção, então pode valer tudo. É, né? uma lição, nós falamos da Tatiana no primeiro bloco, é uma lição da Tatiana Belink, né? O que vale, o que é necessário é contar uma boa história. Uhum. Essa que é a grande mágica, é contar uma boa história, é disso que o público infantil gosta. Olha, por falar em contar história, nós ouvimos no Rio a Flávia Lins Silva, que é escritora e roteirista do programa infantil Detetives do Prédio Azul. É uma primeira série de dramaturgia do canal pago da Globo, chamado Gloob. Uhum. Ela levanta algumas questões, vamos ouvir, eu queria que depois vocês comentassem. Uma boa história para as crianças tem que surpreender, não pode falar do óbvio, tem que ter alguma coisa lúdica, mágica e ter uma questão, né?
No caso específico dos detetives, acho que eu quis criar isso, uma história com um prédio onde as crianças enfrentam uma tirana, uma pessoa que oprime especialmente o porteiro, comete injustiça e as crianças lutam sempre contra as injustiças do prédio. O objetivo de quem escreve para a TV não é o pedagógico, de jeito nenhum, é entretenimento. É diversão. Claro que toda história infantil tem valores. Você sempre está passando valores e você está preocupado com esses valores. Mas o objetivo não é ensinar, não é educar. Até quando a gente tem isso, é muito divertido, porque a gente faz, é sempre a dona Leocádia, que é a vilã, que é a síndica má, é ela que não escova o dente, que não toma banho. Então a gente sempre brinca com essa adulta que não é muito crescida, muito educada. É sempre no tom da brincadeira. Sempre foi esse o meu objetivo, né? Escrever bons roteiros para a criança. E tomara que isso volte a crescer, que é uma coisa que já teve mais espaço na televisão brasileira e depois diminuiu na TV aberta e eu acho que migrou para a TV a cabo. O que você achou, Fernanda Flávia? Ela acabou dizendo aqui no finalzinho que esses programas migraram para a TV a cabo. Quer dizer, a Globo tirou os programas infantis do canal aberto, que é gratuito, né, e colocou no canal pago. Aí, se eu entrar nisso é uma polêmica muito longa, vale outro programa, que é essa evasão de programação infantil, a responsabilidade da programação infantil ir para o cabo, né? Eu nunca vou aceitar isso, não concordo, é uma discussão muito longa. Tem acontecido, infelizmente. Os canais abertos, é óbvio, é visível, estão parando de produzir cada vez mais para o público infantil. E o pai que é preocupado em apresentar alguma coisa de qualidade para o seu filho, ele tem que ter TV a cabo. Senão foge da televisão, porque você começa a não ter muita opção. Né? As opções a gente já falou, acho que a gente já falou aqui hoje. Eu só discordo da Flávia, uma coisinha, que às vezes discordo em parte. A questão da pedagogia. Da pedagogia. Porque ela disse que não gosta, mas ela faz pedagogia, então, de alguma forma. Por isso que eu disse eu discordo em parte, eu nem discordo totalmente. Olha, eu concordo com ela que a TV não tem que educar, tá? Eu acho que a gente não tem que substituir a escola. Eu acho que a educação é dada assim pela escola, por isso a importância da escola, as crianças têm que ir, senão ficar vendo televisão em casa, e pelos pais, pela família, tá? Agora, eu acho que é obrigação da TV não deseducar. Tá? Eu acho que a diferença está aí. Eu acho que a gente não precisa ficar apresentando o errado. Não, a gente não precisa incentivar o errado. Tá? Eu acho que a gente tem a obrigação, sim, de apresentar coisa de qualidade para a criança. Tá? Agora, concordo totalmente com ela que a gente não vai fazer um programa de televisão no qual o objetivo é dar aula. Você vai sentar na frente da televisão e falar especificamente... Não, mas eu acho que isso hoje já superamos essa fase há muito tempo. Né? Não, mas é que ela diz ali, por exemplo, onde eu queria chegar é o seguinte, o entretenimento, concordo com ela, é o objetivo final, mas o entretenimento com conteúdo. Você citou vários programas daquela grade de sucesso da TV Cultura que tinha um papel pedagógico dentro do entretenimento, sem dúvida. Sim, papel pedagógico, mas o... Passava não só valores também, mas passava informações. Sem dúvida nenhuma. Mas é onde eu digo, o principal objetivo, a gente vai fazer televisão para criança, eu acho muito difícil conseguir fugir disso. Você tem que fazer um programa muito agradável de ser visto. A pessoa tem que sentar na frente, e não é só a criança, é a família, os pais, todo mundo, tem que sentar para se divertir. Agora, eu acho que o truque tá você conseguir fazer isso com conteúdo, com qualidade ali dentro. Entendeu? Eu acho que é só isso. A gente não tem nem a ferro, nem a fogo. A gente também não pode falar, eu só vou fazer brincadeira, bagunça, diversão, que é isso que o público quer ver. A gente invade a casa de todo mundo todos os dias. A gente tem obrigação, eu acredito nisso, de dar conteúdo para o pessoal que está vendo. E nós falamos aqui desse canal, né, que é um canal da Globo na TV paga, na TV por assinatura. A TV Cultura também tem um. A TV Cultura tem. Aliás, eu vou também fazer fiz uma sobre a roupa com o Reinaldo, vou fazer agora uma com você. Manda. Sobre a TV Cultura. Quer dizer, o cidadão de São Paulo paga o imposto para manter a Fundação Padre Anchieta. Agora, para o pai ter um canal para crianças, ele tem que pagar outra vez para a operadora do cabo. E não é qualquer pagar. Eu não tenho, porque o meu pacote, eu tenho que pagar ainda mais. Porque, na verdade, eu vou pagar 3 vezes. O imposto, o pacote básico e um plus para ter o pacote que está o canal Rá-Tim-Bum. Olha, vou arrumar uma encrenca para mim, mas eu te digo, a TV Cultura não tem nada com isso. A TV Cultura briga para que o canal Rá-Tim-Bum seja exibido no pacote básico. Esse é o objetivo da gente. Não é, vamos para o pacote pago porque a gente vai ganhar mais. Não tem absoluto. A gente quer ser visto.
O importante, todo mundo que produz televisão quer ser visto. Tá? A gente quer participar do pacote básico, sim. É uma luta antiga, se é que eu posso dizer assim. Mas não podia ser no aberto? Talvez agora com a concessão? Quem me dá o canal aberto? Talvez agora com a digitalização canal possa ser o canal. Pode ser canal gratuito para criança. Pode ser uma alternativa, sim, sem dúvida nenhuma. O canal Rá-Tim-Bum tem uma coisa, até hoje a gente consegue manter esse diferencial, é uma TV a cabo, é um canal a cabo, sim, de programação infantil 100% brasileira. Entendeu? A gente não é exibidor eu pego um enlatado do desenho animado e ponho aqui para preencher a minha grade. Então, a gente ainda tem o trabalho de conseguir produzir para esse canal e conseguir produções brasileiras de qualidade para serem exibidas no canal. Cláudio, como é que você vê isso agora? Meio assim como, não só como autor, como pesquisador, mas como telespectador. Como você vê essa oferta de programas infantis nessas emissoras, tanto nas comerciais como nas... Eu acho que essa oferta poderia ser bem maior. Sinceramente, eu acho que poderia sim. Estou falando como telespectador. Pois é. Né? Eu acho que assim, a TV Cultura com Castelo Rá-Tim-Bum, com Rá-Tim-Bum e Castelo Rá-Tim-Bum, já mostrou que isso é possível, já mostrou inclusive que programa infantil não é ficar fazendo gincana, sabe? Mas você pode apresentar um conteúdo de qualidade, né? Bom, esses programas viraram clássicos da teledramaturgia na televisão brasileira e deveriam servir mesmo como um farol, né, para novos programas que fossem criados, né? Eu acho isso extremamente necessário. Sabe que uma vez a escritora Ruth Rocha me falou isso, as crianças nunca são levadas a sério, nunca são levadas em consideração como um público assim, primordial, né? E às vezes eu vejo isso, né? Eu não consigo entender por que não, né? Você pode reparar, as grandes revistas semanais, elas não têm uma coluna de crítica de literatura infantil, como se a literatura infantil fosse uma coisa menor, como se fosse uma coisa sem importância, né? É verdade. E acho que, de certa forma, os programas infantis, eles são vistos também muito por esse viés, né? Para que perder tempo fazendo programa de criança, né? E é uma grande bobagem, eles são inclusive lucrativos, não é? Então, são mistérios da televisão que eu não consigo entender. Fernando, pegando um pouco esse gancho, quer dizer, ele falou se tornaram clássicos. Quando a gente fala clássicos, parece que já foi lá para o museu, né? Vai ser. Há alguma, nós estamos terminando o programa, eu queria uma perspectiva. Quer dizer, há alguma possibilidade de um dia a TV Cultura voltar a ter uma grade de programação como aquela dos anos 90? Que as pessoas que hoje têm 20, 25 anos, ou um pouco mais, né? Tem isso gravado para sempre na sua história. Claro, eu vou tentar deixar de maneira clara assim, a vontade da TV Cultura e das pessoas que trabalham lá dentro é produzir coisas de qualidade. Vontade de voltar a ter uma grade com o peso que a gente tinha anteriormente, a capacidade de produção que a gente tinha antigamente, total. São recursos mesmo que nos tornam incapazes. É muito caro. É caro. Fazer dramaturgia é caro. Esses projetos, os maiores projetos que a gente falou aqui de sucesso, como Castelo Rá-Tim-Bum, como o próprio Rá-Tim-Bum, o próprio Mundo da Lua, todos tiveram um apoio financeiro externo que viabilizou aquilo. Então, o difícil é você conscientizar os empresários. Vontade a gente tem, projetos a gente tem. Se pudéssemos, eu te garanto que a gente estaria produzindo o Castelo Rá-Tim-Bum até hoje. Entendeu? É que se torna inviável financeiramente. Reinaldo, para concluir, assim, quais são as suas perspectivas assim, em termos de uma continuidade e de eu vou provocar outra vez, de um abrasileiramento, né, dessas produções para crianças num canal comercial, numa rede nacional como o SBT? O SBT está com grande vontade de, depois de Chiquititas, lançar uma novela brasileira, uma novela de origem brasileira, de cunho brasileiro, para dar continuidade nesse horário que tão bem ela escolheu, e tem até aquele slogan, que é a novela que vai unir a família brasileira. E é verdade, é a novela que você pode sentar com o teu filho, com a tua filha, com o teu neto e assistir a novela sem problema nenhum. Já um outro tipo de novela... É mais difícil. É complicado, porque o teu filho, o teu neto vai fazer
algumas perguntas que não têm resposta, né? Mas com a novela que nós estamos fazendo, as duas novelas, Carrossel e Chiquitita, terá uma continuidade, com certeza, que é a ideia do Silvio, da própria Iris Abravanel, em fazer uma novela tipicamente brasileira, baseada em algum conto brasileiro, algum conto regional, inclusive. Que seja esse o legado, para fechar o programa, o legado da Tatiana Belink, né? Exatamente. Que aí os herdeiros da Tatiana Belink possam produzir para dar conta dessa, eu espero, dessa demanda que as televisões comerciais um dia talvez possam voltar a fazer. Eu quero agradecer muito a presença de vocês, os esclarecimentos que vocês deram aos nossos telespectadores. Espero vê-los outra vez aqui no Ver TV. Eu quero agradecer a você também que nos acompanhou hoje em mais um Ver TV. Lembrando que o Ver TV é um programa para quem gosta de televisão. Até a próxima semana.